Dá para me escutar, né? Tranquilamente. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Números. Lá em Números, capítulo 9, versículo 23. Então, alguém lê em Números 9, 23 e uma outra pessoa em 23, 19. 9, 23. E agora 19, ou 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não o faria, ou falaria que não o faria. Certinho? Então, esses são os versículos que nós pegamos como versículo-chave, né? Então, nós vamos trabalhar em cima deles. Só fazendo uma recapitulação do que nós vimos na semana passada. Então, os alvos da nossa lição são divididos em 3, né? Saber, sentir e agir. Saber é entender a relevância do livro de Números. Sentir é agradecer a Deus pela fidelidade dele para com o seu povo. E terceiro é listar as circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na nossa vida diária. Não adianta só a gente saber isso na teoria ou lendo a Bíblia como um livro de histórias que ficou no passado, mas a gente precisa traduzir todas essas lições para a nossa vida diária, né? Então nós precisamos listar essas circunstâncias que nós vemos a fidelidade de Deus para conosco. Tem aquele filme Prova de Fogo, que na hora que ele estava falando com o pai dele lá, e o pai dele foi lhe dar algumas lições, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, ele disse assim: como eu posso amar alguém que todos os dias procura ficar longe de mim? E aí o pai dele está na frente de uma cruz, né? Ele fala, exatamente, esse é o questionamento. Como é que nós podemos, como é que Deus pode nos amar, sendo que nós continuamente queremos ficar longe dele? Mesmo salvos, se nós pecamos, é porque nós queremos ficar longe de Deus. Você vê, a nossa velha natureza lutando até contra a nova natureza. Então, nós precisamos listar as circunstâncias mostrando sempre a fidelidade de Deus na nossa vida, tá bom? Então, algumas informações básicas, como o pastor mesmo disse hoje de manhã, o autor das Escrituras é Deus. Mas o escritor que ele utilizou para escrever o livro de Números foi Moisés, né? Datado ali entre 1446 e 1406 a.C., é mais ou menos aí essa época entre 38 e 40 anos que eles ficaram no deserto, tá? O local foi escrito no deserto, o alvo foi o próprio povo de Israel, os versículos-chave foram esses que nós lemos e a palavra-chave do livro de Números é fidelidade. E nós vimos que o propósito é mostrar que Deus guia, disciplina e sustenta o seu povo, revela a infidelidade humana, que ela não anula a fidelidade de Deus. Ela prepara Israel, ele estava preparando Israel para entrar em Canaã, não é à toa que eles utilizaram algumas partes aqui da lei civil e lei cerimonial para trazer o povo a esse entendimento com relação à terra de Canaã, e também mostrar a vida cristã como uma peregrinação espiritual. Nós, nesse período que estamos vivendo aqui na Terra, estamos nesse período aí agora da peregrinação no deserto do povo de Israel, né? Nós vamos chegar um dia na terra de Canaã, que é a nossa Canaã celestial, né, que é os céus. Então, nossa caminhada aqui na Terra serve para isso, tá bom? Então, só recapitulando aqui também do primeiro estudo, nós vimos a primeira parte, que nós vimos que Deus é um Deus de ordem. E eu falei até que eu sou meio cri-cri, né, com isso, porque eu gosto das coisas tudo organizadinha, tudo no seu ponto, e às vezes eu fico até irritado. A Fran disse que eu tenho que pegar a vida um pouquinho mais leve, né, porque eu sou irritado demais com essas coisas. Por quê? Eu gosto de ver as coisas tudo no pontinho. Então, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus organizado, né, é um Deus de ordem. Então Deus organiza, Ele guia e Ele santifica o seu povo para a missão, né? Então, é engraçado que Deus ele não só trabalha na organização por fora, mas Ele organiza, Ele prepara, Ele guia e Ele sustenta tudo, né? Então, nós precisamos lembrar disso como povo de Deus. Então, Números 9, 23, que foi a irmã Sônia que leu, diz exatamente isso. Ó, segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Ou seja, era a direção de Deus. Quando Deus falava, olha, marche, marcha. Quando Deus fala, fica, fica.
Eles cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem que Deus, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Ou seja, Deus mandava e eles obedeciam, né? Então, Deus era um Deus, nosso Deus é um Deus organizado. E a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. Porque em Gênesis, logo no primeiro capítulo, nós vemos o quê? O que a gente vê em Gênesis capítulo 1? A criação dos céus e da terra, né? Ou seja, a criação de tudo. E Deus, ele organizou tudo desde o primeiro dia até o sétimo dia. E no sétimo dia diz que ele descansou. Porque Deus estava cansado? Não, mas porque ele organizou tudo certinho. Então, ele deixou tudo organizado e disse, olha, acabou, não preciso criar mais nada. Já toda a minha criação está organizada e foi criada no dia certo, da forma certa. E em Apocalipse, lá no último, capítulo 22, ele termina com, isso é uma curiosidade bíblica, o Antigo Testamento, se você for ver lá em Malaquias, termina com uma maldição, né? Mas o Novo Testamento, lá no último versículo de Apocalipse, ele termina com uma bênção, né? A bênção da finalização de toda a organização de Deus para com a história. Então, Deus é um Deus organizado. Por que nós falamos sobre isso? Porque ele organizou toda a congregação. Se você for ver aí, ele fez o censo para a missão, ou seja, Deus conheceu o seu povo por nome e alista cada um para o seu propósito. Nós vimos esses textos. Então, o censo para a missão, e nós vimos lá que ele fez a contagem dos homens, e ele viu que ele separou os levitas, né? Porque eram aqueles que trabalhariam na frente de batalha do culto. A gente viu que existia a frente de batalha real, física, e tinha a frente de batalha real cultica, né, espiritual. Então existiam as duas frentes de batalha. Quando a gente vê na igreja local, nós temos essas duas frentes de batalha também. Nós temos aqueles que estão o quê? Organizando, correndo atrás, fazendo as coisas, e temos aqueles que estão espiritualmente correndo também na parte espiritual, né? Então, temos as duas coisas na igreja local também. Então, Deus conhece seu povo, alista e separa cada um com o seu propósito. Deus, então, separou o povo, colocou eles na ordem do acampamento, né, colocando o tabernáculo no meio, e os levitas ao redor, e todas as outras tribos ao redor. Então, unidade com lugar e função. A gente falou até sobre o corpo, né? Então, o meu dedinho eu não posso colocar ele na orelha porque não vai servir. Ele só serve ali, para equilibrar o corpo. A orelha eu não posso colocar no lugar do mindinho porque não vai funcionar. Então, a orelha serve para ouvir. Então, nós também temos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Então, continuando, nós vimos os sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo e a logística da marcha ali. Ou seja, o princípio foi discernir a vontade de Deus envolvendo a palavra, oração, conselho piedoso e paz de espírito. Tá? Não, desculpa, isso a gente não viu não, a gente vai ver hoje. Tá? A gente viu por último foi os levitas e as suas responsabilidades. E nós falamos, foi a última pergunta que eu fiz, que foi: onde Deus quer me posicionar, qual bandeira ou ministério eu devo assumir e honrar na igreja local. Então, a nossa igreja, a gente falou sobre os dons espirituais, né? Só na última finalização da minha fala na semana passada, nós tínhamos, então, que ver aonde Deus me quer na igreja local. O que eu tenho que fazer na igreja local? Porque às vezes a gente chega na igreja local, tem as coisas prontas. Por exemplo, o pastor prega, tem o irmão que dirige, tem o irmão que toca, tem o irmão que limpa as coisas, tem o irmão que liga o som, tem o irmão que evangeliza. Então eu não preciso fazer nada, vou só sentar e vou assistir o culto. E não é assim. Todos nós temos trabalho na igreja local. Né? E não existe ninguém que é insubstituível. Você já viu aquela pessoa que pensa assim, nossa, eu sou insubstituível, se não for eu, não funciona nada. E não é verdade. Antes de você houve gente, e depois de você vai haver se Cristo não voltar. Né? Sempre vai ter, Deus sempre vai levantar pessoas para servir na igreja local. Agora, enquanto você estiver, Deus quer usar os seus dons, Deus quer usar os seus talentos. Né? São as suas aptidões naturais e também os dons que ele dá somente aos salvos. Porque existem aptidões naturais e existem dons. A gente às vezes mistura as duas coisas, né? As aptidões naturais são aquelas que nós nascemos com elas. Os dons são dados pelo Espírito Santo. Muitas vezes estão ligados a nossos talentos naturais, mas nem sempre. Eu vou dizer para os irmãos, eu me converti muito novo, mas eu sempre tive muita dificuldade de falar publicamente.
mesmo na escola. E na escola era pior ainda, porque todo mundo sabia que eu era desenrolado, então todo mundo queria que eu ficasse aonde? Na frente. Ah, mas eu sempre tive temor e pavor de ficar na frente. Mas toda vez que eu ia para falar as coisas na igreja, Deus me dava aquele fôlego. Até hoje é assim. Eu subo aqui em cima, eu subo tremendo. E depois Deus vai acalmando meu coração e a gente vai pregando. Então, são talentos e dons que Deus utiliza e dá para nós. Então, cada pessoa, cada crente tem que ter os seus talentos naturais e os seus dons dados pelo Espírito Santo. Então, todo crente tem pelo menos um. E nós temos listas e listas, né? Nós falamos isso no ano passado, o pastor até deu aquele teste, né, que o Carlton colocou no site da igreja e tudo. Então, acho que o site da igreja nem está funcionando mais por enquanto, né? Mas desde aquela época já tinha, né, a questão dos talentos. Eu lembro que foi assim que a gente chegou aqui na igreja, estava falando sobre isso, né, sobre os talentos e os dons naturais, ou os dons espirituais. Então, hoje, nesse tempo que nós estamos, eu gostaria de ver com os irmãos justamente sobre a presença de Deus no centro. Porque nós falamos muito rápido isso semana passada, só para nós finalizarmos. Mas eu queria ver com os irmãos hoje, e eu queria abrir nesses textos. Vamos abrir lá em Números, capítulo 9. A gente leu o 23, mas eu queria ler o texto todo. Então, vamos ler juntos? Quem irmão poderia ler para a gente? É do 15 ao 23. Isso, Números 9, 15 a 23. No dia que foi vestido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, ao dia que a tarde que estava sobre o tabernáculo, não apareceu fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham embaixo. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando, pela manhã, a nuvem se erguia. Punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem e partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Certo. Foi uma leitura grande aí, mas eu queria que os irmãos percebessem duas coisas que tem aí no texto. A primeira é que é o seguinte, quando chegava de dia, o que a nuvem fazia? Cobria todo o povo. Quando chegava de noite, existia então a coluna de fogo, que também protegia o povo do frio do deserto. Então tinha o calor do deserto e o frio do deserto. Vocês, os irmãos, sabem, o deserto ele tem os dois extremos. Durante o dia é um calor insuportável, durante a noite é um frio insuportável. Inclusive, há a possibilidade de você morrer de hipotermia no deserto. Pra você ver só o quanto que é temperatura baixíssima, porque a areia ela não absorve igual a água. Você já viu a água? Quando você tem um dia bem quente, você vai numa represa, por exemplo, está bem quente o dia. Quando chega a noite, a água ainda está quentinha, né? A parte de cima está quentinha. Por quê? Porque ela absorve a água e ela
segura um pouco. A areia não. Mesmo jeito que ela absorve é o mesmo jeito que ela solta. Então o que acontece? Quando a areia está muito quente, ela absorve todo o calor e fica quente demais. Quando a temperatura cai, ou seja, o calor do sol ele para de bater, automaticamente ela já começa a resfriar. E aí a temperatura desce. E tem lugares até que descem abaixo de zero. É o deserto, é o deserto. Então, o que acontece? Então, o deserto ele tem essas duas características, né? Então, Deus ele protegeu o seu povo justamente nesse local do deserto. Mas uma coisa interessante em cima disso aí, que é a primeira coisa que eu queria ver com os irmãos, é que dentro desse ritmo de nuvem subir, eles andarem, nuvem descer, eles pararem, a coluna de fogo surgir, esquentá-los no deserto, tudo isso aí era um ditado rítmico da vida. Deus ele estava ditando para o povo de Israel qual deveria ser o ritmo da vida deles. Qual era o ritmo de jornada que eles teriam que ter em todo o período do deserto. E quando Deus ele dita o ritmo, o que ele faz? Ele provê. Ele provê. Então, você vê, qual outro povo no mundo teve o maná para comer? Nenhum. Qual outro povo do mundo viu as codornizes vindo e cuidou do povo? Não tem. Você pode procurar, não existe. Do jeito que Deus fez. Qual outro povo viu águas amargas se transformar em água doce? Nenhum. Mas em todos os lugares que ele passava, Deus é que ditava o ritmo da vida deles. Quando nós trazemos essa lição para nós como igreja hoje, precisamos lembrar do seguinte: Deus, se Ele ditar o ritmo da nossa vida, Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas aí nós precisamos deixar Ele agir, né? Ele ditar o ritmo. Porque muitas vezes nós queremos ditar o ritmo da nossa vida. Não porque tem que ser assim, que tem que ser assado, porque se não for assim não vai funcionar. Tá, você já procurou o direcionamento de Deus para a sua vida em relação àquilo? E a resposta de Deus nem sempre é desse jeito assim. Ele vai aparecer vai mandar um anjo do céu vai aparecer aqui e vai dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, mas ele deixa os seus princípios para nós seguirmos. Vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas deixa eu dar de novo. Se a gente fala assim, Senhor, pronto, eu vou pegar dos jovens, né? Senhor, eu preciso de alguém para namorar. Aí aparece, para uma moça ou para um rapaz, aparece alguém que é do mundo, que não vive os princípios bíblicos. Senhor, por favor, responde para mim se essa é a pessoa realmente que vai dar certo para mim. A gente tem que orar por isso? Não, porque as escrituras já dizem a resposta de Deus, e a resposta dele é o quê? Não, está errado, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Não vos ponhais em julgo desigual, ponto. Então Deus já deu a resposta dele, independente se nós queremos ou não. Vou dar um exemplo. Senhor, eu quero um trabalho que eu possa adorar o Senhor, que eu possa viver na tua casa, servindo ao Senhor, cuidando dos irmãos, vivendo. Tá bom. Aí abre a porta de eu trabalhar num motel que não é na mesma hora dos cultos. E me dá tempo de servir na casa do Senhor. É da vontade de Deus? Não. O que o motel faz? Né? O motel funciona a qualquer hora. Só que o que ele faz? Ele faz com que pessoas cometam pecado. Ninguém vai no motel se for casado. Né? É muito difícil. É um relatinho ou outro que a gente encontra. Mas a maioria é o quê? Fornicação, adultério, né? Tudo que é lascivo. Aí o que acontece? É da vontade de Deus que eu trabalhe nesse local? Não. Então, a resposta de Deus já está pronta, né? Pode falar. Teve um caso dele. Teve um irmão, né, que chegou aqui pra gente e falou, né? Ele estava trabalhando, né? A pergunta que nós fizemos foi o seguinte: dá para levar seus netos lá? Aí a pessoa falou: não vou responder nem sim ou não, porque aí a gente fez só essa pergunta: dá para levar seus netos lá? Pronto. Só respondeu para eles. Estavam num local que deveriam frequentar a faculdade, ganhar dinheiro para sustento
Não, para a nossa. Mas é verdade. Olha, e Davi fala sobre isso. Davi mesmo, num dos Salmos, ele fala, olha, eu nunca vi um justo a mendigar pão. Nunca vi. Por quê? Porque Deus supre. Agora, a gente muitas vezes vive no luxo? Não. Viver no luxo é diferente de suprir necessidades, não é? Deus nunca nos deixa faltar. Ele não diz que ele vai dar de sobra, mas ele diz que ele não vai deixar faltar. Não é verdade? E nem sempre é o que a gente quer. É o que ele pode suprir. Ou o que ele pode não, o que ele quer, que ele pode tudo, né? Então, muitas vezes Deus trabalha nisso. Então, precisamos deixar Deus ditar o ritmo da nossa vida. Só que uma coisa interessante, no capítulo 9, sobre a presença de Deus, é que no versículos de 1 a 14, que é falando sobre a celebração da Páscoa, eu vou passar isso aqui rapidamente, mas eu só queria dizer o seguinte, porque a Páscoa eles também comemoraram no deserto. Era uma das festividades deles. E o que acontece? Deus estabeleceu para eles, segundo o texto aqui, uma segunda celebração da Páscoa. Uma segunda celebração ali. Mas para quem? Para todos os que eram impuros ou viajantes. Se você ler aí de novo, do versículo 9 até o versículo 14, vamos ler só o 14. Diz assim, ó. 9:14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então, o que acontece? Os israelitas, quando eles comemoravam a Páscoa, eles comemoravam o quê? A saída do Egito. Para um estrangeiro ou para um ímpio, o que significaria a Páscoa? Tem sentido para ele? Não tem. Ele não saiu do Egito, os pais dele não saíram do Egito. Só que Deus também incluiu eles na celebração. E diz, olha, se eles quiserem, eles estão fazendo em adoração a quem? A Deus. Né? Deus falando, eles estão fazendo em adoração a mim. Então, se eles quiserem, que sejam inclusos também. Você percebe que o povo de Israel sempre foi exclusivista? É assim, Deus é nosso, Deus fez as coisas pra gente, somos nós, e Deus, durante muito tempo, foi calando a boca deles. Que olha, os estrangeiros vieram? Tem parte. O estrangeiro vem? Tem parte. O estrangeiro quer adorar? Tem parte. Na genealogia de Jesus, nós temos Raabe, nós temos Ruth, eu estava tentando lembrar o nome dela, Ruth. E nós temos várias pessoas que não eram do povo de Israel, mas que serviram a Deus e foram inclusos na descendência de Jesus, se tornando o povo de Israel. Da passagem de Cornélio também foi incluído, né? É um homem de oração, e então o Senhor mandou Pedro lá e foram consagrados e também a passagem recebeu o Espírito Santo. Sim, eles foram inclusos, né? Os gentios foram inclusos. Deus estava mostrando ali para Pedro e depois ele vai mostrar para Paulo também, né? Sobre a inclusão dos gentios dentro da igreja. Que fez parte também, né? Então nós vemos várias pessoas que foram inclusas não sendo do povo de Israel. Por quê? Porque Deus, ele não veio só para o povo de Israel, ele veio para todos. A humanidade inteira. Deus utilizou o povo de Israel como uma nação sacerdotal. Não é isso que fala? E depois nós, como igreja, somos povo sacerdotal, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Agora, nós somos o que como sacerdotes? E o povo de Israel era o que como sacerdote? O que é um sacerdote? Qual é a função de um sacerdote? A função de um profeta era trazer a palavra de Deus para o povo. E a função do sacerdote? Quem é que lembra? Vai falar? Ele fazia o sacrifício, mas qual era a função principal dele? Representar o quê? O povo diante de Deus. Não é verdade?
O que um sacerdote fazia? Ele não trazia o sacrifício, colocava lá, ele não tinha isso. Era uma prestação de culto a Deus, não era? O sumo sacerdote, todo mundo podia entrar lá no Santo dos Santos? O sumo sacerdote, ele fazia isso, e ele representava quem? Todo o povo. Então, a nação sacerdotal servia para representar toda a humanidade diante de Deus. Por isso que eles foram chamados para ser diferentes. Olha, e Deus foi fazendo isso em pequenas escalas. Pensa comigo. Nós tínhamos uma pessoa, que era o sumo sacerdote da tribo de Levi, que era um homem mais consagrado do povo de Israel, para representar o povo de Israel diante de Deus. Nós tínhamos, eles tinham os sacerdotes, já eram um pouquinho a mais, que representavam eles diante de Deus nas ofertas. Aí agora nós temos a nação de Israel, que representava toda a humanidade diante de Deus. Então você consegue ver? É como se fosse uma lupa, né? Então nós vemos assim o mundo inteiro, nação de Israel. Nação de Israel, sacerdotes. Sacerdotes, sumo sacerdote. Então você via tudo isso aí, é como se fosse uma lupa. Deus ensinando o povo, não sou exclusivista, eu sou para todos, né? Então, Deus ordena para se aproximar de todos. Então, a logística da marcha aqui era a respeito das 2 trombetas de prata. Se você for ver lá em Números 10, de 1 a 10, nós temos 2 trombetas de prata que eram tocadas. E elas tocadas em algumas situações. Convocação, ordem de partida, alarme de guerra e festas. A maneira como elas eram tocadas representava cada uma dessas informações. E Deus fala, o povo ouve e se move. Não existiam adivinhações. Porque muitas vezes o pessoal lê esse texto, não, eles iam na base de adivinhação. É adivinhação, igual hoje, né? Que o povo faz isso na igreja, sai adivinhando a vida de todo mundo. Mas Deus nunca fez isso. Deus ele deixou organizado. Olha, na hora que fosse para o povo se organizar junto, a convocar todo mundo para perto do tabernáculo, havia uma trombeta. E essa trombeta era tocada às 6 horas da manhã, todo sábado. Sabia? Para que o povo se reunisse. E aí, eu lembro que a gente estava estudando isso sobre a adoração ano passado, o irmão Lamonel colocou até aquela organização, e tinha assim, 1º, 2º e 3º. Eram alguns homens da tribo de Levi, eram responsáveis por ficar em posições diante da congregação, para que, quando se ouvisse a trombeta daqui, esse aqui tocasse, e esse aqui tocasse. Então toda a terra se escutaria a trombeta do Senhor, certo? Então, dessa forma, convocar a ordem de partida, quando eles tinham que se levantar. Como é que eles sabiam? Se a gente for ver, era aproximadamente aí 2 milhões de pessoas que tinham no deserto. Como é que eles sabiam a hora de se levantar? Saía levantando e todo mundo saía andando, aí você tinha que correr aqui? Não, era tudo organizado. Eles tinham o tabernáculo para desmontar, eles tinham as coisas para deixar. Então o que acontecia? Tocava a trombeta, temos tanto tempo para sair. Vamos organizar, embala tudo, lava tudo, todo mundo sobe, vamos andar, vamos até onde Deus mandar. Então era organizado. O alarme de guerra, né? A gente vê quando eles forem entrar na terra de Canaã, ou entrar em Jericó e outras terras, todos eles iam com o quê? Com trombetas, né? Para mostrar lá a hora que tinha que entrar, na hora que tinha que guerrear. E as festas que eles tinham, né? Tanto eu não sei se os irmãos lembram, antes de tudo isso aqui acontecer, lá em Êxodo ainda, eles não sabiam a diferença do que era o quê, quando Josué sobe com Moisés para o monte. Moisés passa lá aquele tempo e eles estão descendo, Josué escuta o som da trombeta e diz o quê? É som de guerra. Você lembra disso? Está lá em Êxodo, ele fala, é som de guerra. O que Moisés fala? Não é som de festa. Aquele momento não tinha organização ainda. Então eles tocavam a mesma coisa para qualquer coisa. E Moisés conseguiu perceber essa diferença, mas Josué ainda não tinha percebido. E Josué era o braço direito de Moisés ali. Mas por quê? Porque era de qualquer jeito. Uma vez que organizou, acabou. Eles já sabiam exatamente o que tinha que ser feito, em qual horário ser feito e como ser feito. Então, um exemplo prático que nós podemos ver hoje, irmãos, sobre isso, é que discernir a vontade de Deus envolve palavra, oração, conselho piedoso e paz de espírito. Por quê? Porque muitos hoje andam por ansiedade ou tendência.
e não por direção de Deus. Olha, eu tenho visto isso demais nas igrejas. Tem alguns pastores que são amigos meus que hoje eu estou envergonhado, porque eram pessoas que sabiam muito das Escrituras, mas decidiram se mover pela tendência atual. E que tendência é atual? Não, suas igrejas, eu vou dizer para vocês, se houvesse uma inveja santa, entre aspas, eu ficaria invejando eles, porque as igrejas deles com 300 membros, 400 membros. Mas você vê que eles negociaram algumas partes. Então, na hora da adoração da música, não é adoração, não é música, não é louvor a Deus, é show. Aí começa o jogo de luz, aí começa... esses dias eu vi um rapaz que ele faz direção musical. É como se fosse um maestro, só que ele não é maestro, ele fica com o microfone tocando e vai direcionando todos. Eu vou dizer, eu particularmente na igreja, se fosse um show, excelente. Mas na igreja não cabe isso, porque na igreja tem que ser feito com excelência. Tem que ser feito com ordem, com organização. Então, uma pessoa que fica ali o tempo todo falando no seu ouvido, você vai conseguir adorar a Deus da forma correta? Não, você vai ficar só ouvindo aquilo lá e fazendo só técnica. A gente precisa se preparar com a técnica, organizar as coisas e seguir uma direção. Nos nossos cultos hoje nós temos o quê? O dirigente aqui. Seguimos a direção do dirigente, mas todos andam juntos. Todos andam juntos. Há uma preparação anterior. E nesses lugares não. Parece show. Parece show. Aí daqui a pouco tá lá o guitarrista, o baterista. E a adoração que tem não tem nada. Mas eu vou falar. Essa questão do ser tatuado ou não, às vezes a pessoa se converteu depois. Né? Ah, não, convertido que faz. Assim... A gente não vê, eu vou falar uma coisa por mim, então, por favor, não briguem comigo. Mas eu não vejo pecado, mas não vejo motivo. Entende? Tudo aquilo que é irreversível, prefiro não fazer. Porque existe uma linha muito tênue entre o que é certo e o que é errado. E essa linha, quando nós andamos em cima dela, é tendencioso a gente cair para que lado? Vamos pensar o seguinte, pensa no muro. Está um muro aqui. Desse lado tem um penhasco. Desse lado tem uma piscina. Para qual lado é tendencioso você cair? Você está em cima do muro aqui. Você vai cair para o penhasco. Por quê? Porque é por lá que você tem mais medo. Então, tendenciosamente, o nosso corpo tende a cair por lá. É 50% de chance, 50% de chance. Então, tudo aquilo que eu digo assim, é irreversível, que você não consegue fazer mudanças, que não há volta, é correto? Vou dar um exemplo, só para os irmãos saberem. Deixa eu reorganizar para não parecer uma heresia. Pensa comigo. É pecado beber? Beber vinho, um copo de vinho, é pecado beber vinho? Não é pecado. A embriaguez é pecado. O tirar a bênção do irmão é pecado. Então, se eu bebo, para eu ficar bêbado, eu preciso ter o quê? Um limite. Na verdade, todo mundo tem um limite. Eu conheço o meu limite? Quando é que você conhece o seu limite? Não existe um modo da gente conhecer o nosso limite. Qual é? Depois que passou do limite. Ninguém sabe o seu limite antes de passar do limite. Então, o que acontece? Existem coisas que elas não são pecados em si, mas elas transformam-se em pecado. Entende? Pronto, você já cometeu o pecado. Exatamente, você já cometeu o pecado. Por quê? Porque o que acontece? Você levou alguém a pecar. Exatamente. É por isso o motivo que nós nos abstemos. Não vou beber. Por quê? Porque se eu beber, eu posso estar cometendo pecado sem saber. Você está entendendo? Então existe sim, existem alguns atos que eles não são pecados em si, mas eles transformam-se em pecados. Então, por que eu entrei nisso?
Lembrei. Eu entrei nisso justamente por quê? Porque muitas vezes a gente quer trazer para a igreja coisas que talvez não sejam pecado, mas que podem se transformar em algo que não leva as pessoas à adoração de Deus real. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. Um jogo de luz é pecado? Usar um jogo de luz é pecado? Não é pecado. Assim, o jogo de luz, ele tem pecado em si? Se eu ligar um jogo de luz aqui, ele está cometendo pecado? Eu estou cometendo assim? Irmãos, vou ligar só um joguinho de luz aqui. A gente não está cultuando, não está fazendo nada. Só vou ligar aqui. É pecado? Teve um pastor essa semana, eu até falei com o pastor Jamil, que exatamente. Aí o que acontece? Eu vou usar uma ilustração que um pastor amigo nosso falou, e eu comentei com o pastor Jamil. Que eu não vou falar o nome dele, né? Só para preservá-lo, mas ele falou o seguinte: ele veio me perguntar sobre usar carrom na igreja. Carrom é aquele instrumento que bate assim, que você senta e bate nele, fica como se fosse uma mini bateria. Não tem problema nenhum, não é pecado. Não é pecado. Eu já usei em outras igrejas e tudo, mas aqui na nossa igreja não cabe, porque a gente está usando o quê? Instrumentos orquestrais. Não tem sentido a gente colocar junto. Mas aí ele falou o seguinte, tem muita gente, ele perguntou sobre se a gente usava, se não, tal. Eu falei que não cabe na nossa igreja, né? A gente usa outros instrumentos. Aí ele falou assim, porque você sabe que tem muita gente que diz que é instrumento do cão. Aí eu virei para ele e falei, é a mesma coisa, essas pessoas que dizem que é instrumento do cão, é a mesma coisa de dizer que piano é um instrumento sacro. Só que o piano não foi criado para usar em igreja, o piano foi criado para usar em bordéis e cabarés. E aí, com o tempo, foi se utilizando ele como instrumento público até chegar hoje que a gente usa na igreja. Então, assim, um instrumento, as coisas elas são amorais. Elas não têm moral em si. Né? O piano parado aqui, ele não está pecando. O púlpito parado aqui, ele não está pecando. O projetor ali parado não está pecando. Agora, se eu coloco o púlpito aqui e eu começo a falar que pornografia é certo, o púlpito está sendo usado para quê? Para algo imoral. Se eu começo a tocar um funk esdrúxulo no piano, ele se torna um instrumento de propagação de pecado. Se eu coloco vídeos pornográficos no projetor, o que vai acontecer? Vai se tornar pecado. Então, nós precisamos, agora eu lembrei de tudo que eu queria voltar, nós precisamos sair da linha tênue e viver aonde nós não temos problema. Não é verdade? Procurar, o pessoal hoje fica relativizando tudo. Eu quero viver assim porque assim, assim, assado. Não, nós não precisamos relativizar. Vamos viver onde a gente sabe que não é errado. Não vamos procurar a linha tênue. Se a gente ficar procurando a linha tênue, a gente vai encontrar e a gente vai cair no penhasco. Vamos viver onde a gente sabe que é certo. Né? Vamos viver longe do penhasco. Longe do limite, exatamente. Quem vive no limite, uma hora cai. Então... tá. Foi disso que veio. Uhum. A gente tem 5 minutos. Nesses 5 minutos não dá tempo de falar sobre isso. Tá, vou falar uma palavra rápida. Vou falar uma palavra rápida que eu acredito. Certo? Sobre a questão da tatuagem em si. A tatuagem em si é como um brinco. É como um brinco. É como passar um rímel no olho. É um adereço que se coloca. A tatuagem, por muitos anos, foi utilizada em cultos ritualísticos. Para deuses, para demônios, para essas coisas. Assim também como brincos, como adereços, colares, etc. Inclusive, os egípcios usavam muitos colares com simbologia a seus deuses. Então, eu acredito dessa forma. Então, só que um colar eu tiro. Um brinco, eu tiro. Tatuagem, eu não tiro. Tira, mas você fica a marca. Ela ainda não é 100%. É muito dinheiro. É praticamente 3 vezes o valor. Né? Muito mais. Então, o que acontece? Então, tudo aquilo que é irreversível... Aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu na igreja que eu pastoreei. Um jovem,
Não, eu vou dizer o nome dele que ele disse uma vez que eu podia dizer. Vocês se lembram do Lucas que veio aqui? É o meu, chamo ele de meu irmãozinho, né? Ele se converteu comigo. E ele tem, eu sempre falo para ele que eu vou usar o exemplo dele em tudo quanto eu for. Ele tem uma tatuagem nas costas. E ele fez enquanto ele não era salvo, né? Uma vez que ele se converteu, ele ficou com aquilo no coração, ele e a esposa dele, e eles vieram conversar comigo, falando, pastor, a gente precisa tirar isso porque não é símbolo de Deus. Eu falei, olha, vocês têm o dinheiro para fazer? Não, não temos. Eu falei, tá bom, pensa comigo. Você é salvo, ou você deixou de ser salvo pela sua tatuagem? Não, tá bom. Quanto é para tirar? Aí era um valor absurdo na época. Eu falei, vocês têm dinheiro para isso? Não temos. Tá. Então você vai utilizar isso como uma forma de dizer para os outros, olha, eu me converti, não faço mais, isso aqui é da minha vida velha passada. Tudo que é irreversível, não coloque mais. E utilize isso agora para a sua vida. Eu não vou dizer nem que é pecado, irmã, mas eu vou dizer que tudo que é irreversível, ainda assim eu não acredito nisso. Eu acredito que essa questão da tatuagem é uma linha tênue. Sabe a linha tênue? Vamos ficar, aquilo que eu falei, fica muito entre o que é certo e o errado, fica muito aqui em cima, certo? A gente vai ter inúmeros estudos de pessoas e pastores e teólogos que vão dizer assim, é pecado porque diz isso e isso, aí utilizam os textos de Levíticos, outros textos. Aí tem outros que vão dizer, não, tá vendo? Se você for lá em Apocalipse, Jesus vai voltar com uma marca aqui na coxa. Aí usa isso como tatuagem, etc. Então, o que eu vou dizer? Eu, particularmente, aí eu vou dizer a particularidade minha, não tenham como verdade absoluta. Eu não acredito que seja pecado, mas eu não aconselho a fazer. Eu sempre falo, não viva na linha, sai, viva aonde você sabe. Criou dúvida, sai fora. Porque, não faz. Porque se está na dúvida, não faça. Exatamente, na dúvida, não faça. Então, ela não mora no Rio mais nada, estado de São Paulo. E ela vai na igreja, tudo certinho. E ela ficou o braço dela todinho. A hora que eu vi na internet, eu fiquei assim, horrorizada. Pra mim foi um escândalo. seria a mesma coisa, entraria na mesma categoria do vinho, do bebida. Pastor, eu acho que, por exemplo, pode ser, eu vejo que tem um mandamento lá no Velho Testamento, acho que aplica hoje, até mandamento. Mas suponhamos que eu não aceite aquilo lá como mandamento. Então, quando não há mandamento, há princípios. Então, princípios bíblicos que eu tenho que aplicar na minha vida. Então, quando a pessoa vai fazer, eu vou fazer uma tatuagem, a pessoa tem que fazer uma das coisas. Está na dúvida? Não faça. É para a glória de Deus? Como uma tatuagem pode glorificar a Deus? Eu não vejo como pode trazer glória para Deus. A menos, por exemplo, a pessoa vai, suponhamos que existe uma situação, assim, uma circunstância desse jeito. A pessoa vai evangelizar lá um grupo de tatuados, ele só aceita pessoas no meio deles se tiver alguma tatuagem. Aí ele vai fazer a tatuagem para poder entrar naquele grupo. Tipo, então, tudo bem, aí foi com um objetivo espiritual, tal, tudo bem. Então, entendeu? Suponhamos que existe essa situação. Tá? Então é o seguinte, então tem vários princípios da Bíblia que eu tenho que seguir. É para a glória de Deus, convém, me escraviza. Então aí eu vou entrar, aí nesse caso eu vou entrar numa coisinha. Eu vou levar um piercing no nariz, um piercing no umbigo, e as pessoas põem piercing até em outros lugares, né? É pior. Então, é para a glória de Deus, que Deus vai ser glorificado. Então, às vezes a pessoa. Então, aí tem aquele princípio lá da mulher dos adereços. Né? Tem que ter modéstia, é outro princípio. Muito modéstia. Então, o piercing vai trazer modéstia? Nunca, jamais. Certo? Para que a pessoa põe piercing? Se ela põe no umbigo, para ela pôr no umbigo, ela vai ter que deixar de fora para as pessoas verem. Não é mostrar. Exatamente. Então, não tem outro objetivo.
Então, não é para a glória de Deus. Então, tudo isso a gente tem que ver esses princípios bíblicos. Então, é mais do que é proibido ou não proibido. Eu, como cristão, certas coisas não convém, certas coisas não devo fazer. Então, tudo é lícito, nem todas as coisas convêm, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui é um princípio que é bem claro, e parte de tomar decisão. Sim. Igual, assim, igual eu pego esse capítulo lá, pronto, eu coloquei a prótese, né? E me incomoda muito. E aí uma vez ela pensou, nossa, você fosse um negócio para disfarçar, né? Mas eu falei, gente, se eu fizer isso, eu vou descompromissar principalmente os meus filhos. Então eu não vou fazer, vai ficar. Porque eu sei que eu não. Assim, não me convém. Eu sinto que se eu fizer, eu vou estar pecando. Porque eu vou escandalizar os meus filhos. E assim, eu faço, gente. Então, assim, eu não faço. No final, se você segue os princípios bíblicos, você seguir os princípios bíblicos não tem como errar. Então, por isso... É por isso que 5 minutos... 5 minutos... É porque... Aí por isso que eu digo, 5 minutos que a gente teve é pouco para falar sobre esse assunto, porque ele é muito abrangente. Você vai ver, existem princípios de todos os lados, existem... o pastor mesmo já colocou 2 situações ali, uma que talvez seria para a glória de Deus em relação a entrar em um determinado local para evangelizar aquelas pessoas. Então assim, você começa a ver que são muitos caminhos que podem ser seguidos. Então, no básico, assim, porque a gente só teve pouco de exemplo, 5 minutos para resolver isso. Então, em 5 minutos a gente pode vir aqui e pensar o seguinte: convém eu fazer ou não? É para a glória de Deus ou não? Vai me deixar numa linha tênue ou não? Então, se dentro dessas 3 perguntas houve alguma dúvida, mantenha-se longe. Né? E isso para qualquer assunto, não é só para tatuagem, mas para qualquer assunto que a gente tenha dúvidas, né? Sempre nesse sentido. É uma tatuagem, uhum. Nossa, a irmã tá pecando, viu? Não, tô brincando. Então, assim, eu falo, e começo a poder fazer. Eu me escandalicei ninguém. Nossa, irmã, agora que eu sei, agora... Eu me escandalicei ninguém. Tô brincando. Mas pô, uma questão de saúde, né? Hã? Furar minha orelha. Então, mas no sentido geral, você está vendo que existem propósitos diferentes para determinadas coisas? Então, ela em si não é a moral. Para o que ela for utilizada, aí entra dentro dos princípios que a gente tem que parar, analisar, estudar e ver se vale a pena ou se é melhor a gente ficar longe, tá? Certinho? Eu vou finalizar então aqui, irmãos, dizendo o seguinte. E é bom a gente conversar sobre isso. Olha, uma coisa que eu sempre falo com os jovens também. Olha, a gente às vezes, fica tão assim que a gente não fala sobre tatuagem, não fala sobre piercing, a gente não fala sobre sexo com os jovens, com os adolescentes. Não fala, né? A gente fica com vergonha até de falar entre nós somos adultos, né? Dívidas, então então o que acontece? A gente não entra em assuntos muitas vezes por medo. Não, a gente tem que entrar. É aqui que a gente vai ver a resposta bíblica, né? E às vezes nem sempre a gente tem a resposta naquele momento. Mas a gente pode sentar juntos, analisar, estudar, viver. É assim que a gente cresce. Então, irmãos, só para nós finalizarmos, uma aplicação aqui, para a gente finalizar essa parte, é o seguinte: antes de grandes decisões, pare, ore, ouça e depois confirme com o Senhor. Por quê? Sem a nuvem de Deus, não se mova. Fique onde está, né? Deus, ele precisa estar andando conosco, né? Então, nós queremos uma caminhada certa, segura, nem sempre fácil, mas segura, tem que ser diante de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, então? Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por esse tempo de estudo da Tua Palavra.
nos ajude, nos auxilie, transforme os nossos corações. Não nos deixe ficar próximos de nada, ó Pai, entre a linha do certo e do errado, mas sempre nos mantenha o mais afastado possível dessa linha, sempre dentro da Tua verdade, dentro dos Teus princípios, seguindo o Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor tem nos conduzido para a nossa terra celestial, que é a nossa Canaã celestial, que será a eternidade com o Senhor nos céus. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.